Meus amados e minhas amadas, nós estamos em meio à série de mensagens chamada Avivamento Agora. Como eu tenho falado aqui para vocês a cada culto, essa série na verdade ela é fruto de uma inquietação que tem vindo ao meu espírito, para que a gente possa de fato viver a totalidade daquilo que Deus tem. Uma das coisas que eu me perguntei antes, estava me perguntando no início dessa série, ali estávamos às portas de começá-la, será que nós não vivemos a totalidade daquilo que Deus tem? Simplesmente porque o tempo de Deus não chegou, ou porque além disso nos falta o posicionamento devido para tal? E eu cheguei à conclusão que obviamente algumas coisas nós precisamos que o Kairos de Deus nos encontre, que o tempo determinado de fato se cumpra, mas percebi também que nos falta um posicionamento. Então, em virtude disso, essa série tem como foco basicamente te tirar da tua zona de conforto e te mostrar como eu e você podemos viver um avivamento de Deus em nossa geração. O avivamento do Senhor em nossa cidade, em nossa casa, em nossa escola, em nossa faculdade, em nossa empresa e por aí vai. E basicamente nessa série nós temos falado muito sobre oração e sobre perseverar em oração. Nós temos compreendido que orar você vai falar gerar, tá bom? Orar é gerar. As promessas de Deus, gente, elas não são estabelecidas em nossas vidas de maneira instantânea. Não é como o Nissim Miojo, que você põe em 3 minutos ela está lá. Mas as promessas de Deus, elas são geradas mediante uma fé que não se abala. E através de uma perseverança sólida. Fruto do quê? Fruto de uma convicção que temos sobre quem Deus é. Uma convicção que temos na fidelidade do Senhor, que está apoiada em um Deus que é fiel. Agora, por que eu estou te falando isso? Porque enquanto nós estamos no processo de gerar as promessas, enquanto nós estamos caminhando rumo à nossa Canaã, enquanto nós estamos ali como Abraão esperando a vinda do nosso Isaac, Satanás usará de seus ardis para nos impedir de continuar crendo, e para nos impedir de nos movermos em direção à vontade de Deus. Então hoje, gente, eu quero compartilhar com vocês sobre uma das principais estratégias do nosso inimigo, e obviamente eu vou te mostrar como vencê-las, amém? Então o tema da palavra de hoje é os tempos e a lei, e você vai entender agora através desse versículo base, Daniel 7, versículo 25, põe para mim. Diz assim, Daniel 7, 25, ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e, olha o que está escrito agora, tentará mudar os tempos e a lei. Repete comigo, tentará mudar os tempos e a lei. E o texto continua, e os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então esse texto está deixando claro, inclusive pedi para vocês repetirem para fim de fixar aí a coisa. Mas Satanás ele tentará mudar os tempos e a lei. Obviamente o contexto de Daniel 7 é um texto escatológico, então são os reinos que viriam sobre a terra, os reinos babilônico, grego, medo-persa, império romano e por aí vai. Mas, e obviamente na continuação ali você também viu que ele aponta para o anticristo, para os 3 anos e meio finais ali da grande tribulação. Obviamente não é o tema de hoje, você vai aprender isso inclusive no Mergulhando na Palavra, na aula do Oziel, sobre panorama escatológico, mas só estou te explicando isso para você compreender o contexto. Mas além desse contexto escatológico, esse texto deixa claro um dos ardis, uma das estratégias, uma das maneiras que Satanás ataca o povo de Deus. Ele tenta mudar os tempos e a lei. O que significa isso? Gente, a palavra tempo no original fala sobre um tempo determinado. Então nós podemos assim crer que fala sobre um tempo determinado pelo Senhor para o cumprimento de algo. Já outra palavra, a palavra original, o original da palavra lei, fala sobre decretos. O que eu estou tentando te dizer? Satanás é aquele que trabalha para que os decretos, para que a vontade de Deus sobre as nossas vidas não se cumpra, para que aquilo que o Senhor estabeleceu para um tempo determinado não aconteça.
Eu vou repetir. Satanás lutará para que a vontade de Deus, os decretos celestiais sobre a sua vida, não se cumpram no tempo determinado pelo Senhor. Talvez você me diga assim, mas é possível isso? É possível. É possível Satanás atrapalhar a vontade de Deus e se cumprir no tempo determinado? É possível, e o texto está dizendo, nós vamos conversar sobre isso em toda essa pregação. Como que Satanás faz isso? Põe para mim de novo o texto, Daniel 7:25. O texto diz que ele oprimirá os santos, e oprimindo os santos, ele tentará mudar os tempos e a lei. Essa palavra oprimirá, gente, ela fala sobre uma importunação, sobre uma opressão mental. Essa palavra fala sobre desgastar alguém emocionalmente. Trocando em miúdos, o que eu estou tentando te dizer? Satanás dificilmente ele vai derrubar um crente que está vivendo uma vida de jejum, de oração, em arrependimento, buscando, congregando, seguindo os princípios bíblicos. Dificilmente você vai cair em pecado, se afastar, se desviar, se você está de fato debaixo do Senhor. Agora, o que Satanás fará muitas vezes conosco é nos atacar em nossa alma, e isso é o que nós vemos. Pessoas que outrora estavam firmadas no Senhor, por questões emocionais, por ataques em sua alma, elas vão sucumbindo, elas vão se desgastando emocionalmente, elas vão cedendo diante da pressão. Elas não são derrubadas necessariamente por causa da tentação, elas são derrubadas porque elas não guardam o coração. Elas são derrubadas por causa de seus ataques na mente, elas são derrubadas por causa dos seus ataques na alma. Entenda uma coisa, Satanás tentará fazer com que você desista das promessas, com que você desanime do seu propósito, do seu chamado, daquilo que Deus disse que faria na sua vida, e ele vai fazer isso atacando a sua alma, tentando te abater emocionalmente. Me escute, se você está firme no Senhor, qualquer ataque em sua alma não é mera coincidência, irmão, é a ferramenta que ele tem para te atacar. Se ele traz uma tentação, você está lá, você está firmão no Senhor, na pegada com Deus, aí daqui a pouco você está lá em algum lugar, e aí vem uma pessoa lá e começa a dar em cima de você. Aí você fala, sai fora, cara, não quero aqui. E você corta e fala, meu, sai, enviado Satanás. Você pula fora, e ele vê que ele não consegue te pegar aí, lança setas em sua mente, você refuta e beleza. O que muitas vezes ele vai tentar? Ele vai tentar te derrubar nas emoções, ele vai tentar gerar em você incredulidade. Porque se você se abala em sua fé, se você se abala em suas emoções, meu irmão, você vai baixando a guarda, você vai perdendo a pegada com Deus, você vai perdendo o seu ritmo no Senhor, e daqui a pouco lá na frente, o que era simplesmente um ataque emocional, se torna uma apostasia de fato, onde você está preso já no pecado. Então, como diz o texto, Satanás ele vai oprimir o povo, ele vai tentar te desgastar emocionalmente, para tentar mudar os tempos de Deus sobre a sua vida, tentar mudar os decretos que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Então imagine que em 2022, Deus programou em sua agenda celestial para trazer a bênção que você talvez tenha tanto clamado, talvez o rompimento em alguma área de sua vida, e está lá, está programado na agenda do céu. Final do mês de outubro, começo de novembro, eu vou liberar a bênção. Meu filho tem sido fiel, tem buscado, eu vou destravar algo aí. Aí você está lá, irmão, você está no maratona, é 42 quilômetros, é isso? Ninguém fez aqui, né? É 42, né? Você está lá no quilômetro 39. Irmão, a briga é na cabeça, o corpo você já está assim, ó. Meu irmão, só vai, não pensa. Aí o cara faz o quê? Ele cai na pressão e ele desiste. Você está no 39, falta 3, e o cara cede. Na vida com Deus é mais ou menos assim. Você precisa entender a dinâmica. Nós estamos debaixo de uma guerra espiritual, e Satanás ele vai tentar abalar as tuas emoções.
Ele vai tentar, nos seus ardis, gerar N coisas. Problemas da sua família, problemas com gente da igreja, coisa que ficou atravessada, ficou mal resolvida, para te abalar. Será que você não entendeu ainda? Será que você tem sido tão ingênuo a ponto de achar que isso é Deus que está mandando? Ai, Deus está permitindo isso. Não, irmão, você caiu no migué do cão. Satanás vai tentar impedir que as coisas aconteçam no tempo de Deus. Ele vai tentar mudar o tempo. Ele vai tentar mudar os decretos celestiais. Sabe por quê? Porque para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, você tem que cooperar. Não acontece automaticamente. Jesus falou isso do povo judeu. Lucas 19, 41 a 44. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitar. Sabe o que Jesus está dizendo? Tudo isso vai acontecer porque vocês não discerniram o tempo da visitação do Pai, por meio do Filho, que sou eu, Jesus. O Senhor está falando que incorreria sobre eles coisas ruins, e eles obviamente deixariam de ver as promessas, deixariam de viver aquilo que Deus gostaria de fazer, melhor dizendo. Por quê? Porque eles não discerniram o tempo. Eles não discerniram o tempo. Você precisa entender, meu irmão, Deus trabalha com tempos e estações, e o nosso papel é compreender e corresponder para que a vontade de Deus se cumpra. É isso. Eclesiastes 3, famoso texto, versículos 1 a 3. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí ele começa a explanar que há tempo de nascer, de morrer, plantar e arrancar o que se plantou, matar e curar, derrubar e construir. Sabe qual que é o problema de muitos? Nós não discernimos o tempo, então nós queremos colher quando está na fase de plantar. Outros querem plantar quando está na fase de colher. Outros querem sorrir no momento de chorar, no momento de lamento. E outros querem chorar na fase de rir, de sorrir. Esse texto está mostrando para mim e para você o seguinte: você precisa entender a estação que você está vivendo e você precisa corresponder com Deus. Sabe por que eu sou categórico com isso? Não sei se você, a gente sempre está falando isso. Domingo é dia de culto, domingo é dia de culto, domingo é dia de culto, domingo é dia de culto. Sabe por que a gente bate nessa tecla? Algumas pessoas acham que é religiosidade, você está todo domingo na igreja, no mínimo domingo. Não, sabe o que é isso? Você vai estar ouvindo uma palavra, porque, entenda, o que eu estou falando aqui não é uma mera mensagem. Deus, Ele é específico conosco, e eu, como pastor da igreja, o meu ofício é ouvir de Deus e comunicar à igreja aquilo que Ele está falando com a gente. Então o que você está ouvindo não é uma mera palavra para abençoar a sua vida, é a direção de Deus para você, para esse tempo. Então se você perde, não, eu venho na igreja uma vez por mês, eu venho de vez em quando, você está deixando de receber os nutrientes necessários, você está deixando de receber as peças necessárias para montar o quebra-cabeça de Deus na sua vida. Então o que eu estou tentando te dizer? Nós precisamos discernir os tempos e cooperar com Deus. E esse cooperar, gente, muitas vezes é lutar para que as promessas se cumpram. Você vai ter que lutar, você vai ter que se esforçar, você vai ter que suar a camisa, você vai ter que pagar o preço, você vai ter que jejuar. Ontem o Robson Rodovalho estava conversando com o apóstolo Rina, no jejum que está rolando aí pela nação, e ele começou a falar sobre isso. Ele falou: cara, quando eu comecei a pregar, o Brasil tinha cerca de 3% de evangélicos da nação. Está para sair um novo censo. Ele falou: evangélicos de fato que vão na igreja mesmo, não quem está desigrejado mesmo. 30 e poucos % da população, gente, em, sei lá, 40, 50 anos. A gente está falando de um país de dimensões continentais, 220 milhões de habitantes.
crescimento é muito grande. Agora, por quê? Ele falou, cara, nós chorávamos, nós pregávamos na rua e ninguém se convertia, a gente jejuava, a gente chorava pela nação. Ele falou, cadê aqueles que vão chorar pela nação? Cadê aqueles que vão clamar? Cadê aqueles que vão pagar o preço? Gente, viver as promessas é assim. As pessoas acreditam que as promessas de Deus se cumprirão apenas por causa da soberania de Deus. Deixa eu te falar, a soberania de Deus não vai fazer tudo por você. A soberania de Deus fará com que Ele faça a parte dele, você tem que fazer a sua. Deus é soberano e poderoso para fazer a parte dele, você tem que fazer a sua. Então existe uma batalha espiritual pela nação, pela cidade, pela sua família, pela sua vida. Satanás vai lutar para que ela não se cumpra. E nós estamos fazendo o quê? Brincando de ser crente? Nós temos que cooperar com Deus, irmão. Nós temos que lutar com as armas espirituais, jejum, oração, santidade, humilhação na presença de Deus, se esforçar, fazer aquilo que Deus pede para nós. Olha o que Pedro fala para mim e para você, 1 Pedro 5, 8 e 9, sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Então, a primeira coisa que Pedro nos ensina aqui, vamos começar do final. Ele está dizendo assim, ei, você acha que só você está passando por luta? Todo mundo passa, os crentes, todo mundo um está passando uma área, outro está passando uma área, mas todo mundo está passando por batalhas e guerras espirituais, porque isso faz parte da vida com Deus. Então ele diz, ei, não acha que é só com você não. E aí ele continua dizendo, Satanás, parafraseando, não está brincando, ele é como um leão que quer devorar a sua presa, ele está ali preparando para acabar com você. E aí o que ele está falando? O que a gente tem que fazer? Resistir. Agora, quando você lê essa palavra resistir, nós achamos que é uma postura passiva, tipo, eu estou no corner aqui, eu estou tomando um monte de soco, eu estou lá segurando, não me bate, estou tentando aguentar, acabar a luta. Gente, resistir no original fala sobre colocar-se contra, é opor-se, é você entender que Deus te deu autoridade. Nós somos a igreja de Cristo, nós estamos do lado daquele que já venceu. Então você se levanta contra os ataques de Satanás e fala, aqui não, você não vai prosperar na minha vida, eu sou filho de Deus. E você se levanta com as armas espirituais e batalha. Deus está te levantando nessa noite, meu irmão, escute. Se você está cambaleando também assim, Deus está te falando, vamos, levante-se, faça a sua parte. Você não pode ficar aí abatido. Você precisa lutar contra a incredulidade. Você não pode recuar. Oponha-se contra. Ou você acha que você está lá no cantinho tomando soco e a coisa vai mudar? Você tem que falar, eu vou mudar a minha história, Deus vai mudar a minha vida, eu vou me levantar. Minha empresa está quebrando, mas então eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou pedir direção de Deus. Deus, eu creio que o Senhor é poderoso, eu tenho tido uma aliança contigo. Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer, me dá um caminho, você vai se levantar. Tua família está passando por um momento difícil, você vai se levantar. Você está passando por um momento difícil na tua vida espiritual, você vai se levantar. Se você não opor-se contra, você vai ser devorado, irmão. Ai, meu ministério está passando por isso. E você está fazendo o que para mudar? Ai, minha vida, eu estou passando por isso. Você está fazendo o que para mudar? Entenda uma coisa, o Senhor é contigo. Você que entregou sua vida a Jesus, o Espírito de Deus habita em você. Ele te traz discernimento, Ele te traz graça, Ele te traz capacitação. Mateus 11:12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. O que o texto está ensinando para mim e para você? Que violência é essa? É uma violência, aspas, espiritual. Se você quer alcançar as promessas de Deus, você tem que lutar, você tem que perseverar, você tem que andar em santidade, você tem que se arrepender, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que submeter a Deus, você tem que trabalhar, você tem que dar passos de fé, você tem que cooperar com o Senhor. Você tem que ouvir Deus e obedecê-lo. Você tem que acreditar, você tem que ter fé. Então eu vou profetizar aqui mais uma vez, meu irmão. Deus vai te levantar desse lugar que você está.
Você sairá daqui encorajado, não porque o pastor está te motivando. Gente, você não está aqui num treinamento de coach, não, é a palavra de Deus. O Espírito Santo vai trazer sobre você vigor, Ele trará direção profética. Nada contra se ouvir uma palestra motivacional, nada contra. O que eu estou tentando te dizer é, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela vai penetrar dentro de você, ela vai mudar a sua história, me escute. Agora você tem que fazer alguma coisa. Se você ficar levando soco ali no corner, irmão, o treinador está lá dizendo, hey, eu já te ensinei, eu te dei o Espírito, eu coloquei em você coragem, sai daí. Aí quando você levantar e sair, vem aquele poder do Street Fighter, irmão, aí você, pá, e derruba o negócio. É Espírito Santo, terra. Você tem que dar um passo de fé. Sabe quando você, no jogo de lutas, dá aquele o power ali, aí você, é tipo isso, irmão. Agora você fica lá, não. Como que Davi venceu Golias? Davi não venceu Golias por causa do seu poder, porque a mesma capacidade ou ausência dela que Davi tinha, era que os soldados de Israel tinham. O que venceu o gigante, quem venceu o gigante foi o Senhor, por causa da coragem de Davi. Enquanto você não tiver coragem, irmão, você vai ficar no mesmo lugar. Vocês estão aqui ou não? No domingo passado eu comentei sobre a posição de autoridade que nós estamos no Senhor. Eu quero ler 2 textos aqui com vocês, Efésios 1, 20 e 21, diz assim: Ele exerceu o seu poder em Cristo, o Pai exerceu o seu poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo o nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Efésios 2, 4 a 6, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, ou por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deixa eu traduzir para você. Quando o Filho foi ressuscitado, quando o Pai o ressuscitou, ele foi colocado por aquilo que ele conquistou, pela obra da cruz, pela sua vida aqui, ele foi colocado numa posição de autoridade nas regiões celestiais. O nome dele está acima de qualquer outro nome. Sabe o que Deus está falando? Que Deus nos alcançou, por sua graça nós somos salvos. Por sua graça nós fomos salvos, e Ele nos colocou juntamente com Cristo, num lugar de autoridade nas regiões celestiais, acima de todo e qualquer principado, potestade, poder e qualquer outra coisa. Como que você olha para a sua vida e se vê como um gatinho ali, não sei o que, isso aqui? Se Deus falou que Ele vai cumprir algo na sua vida, irmão, Ele falou e está falado. Você tem que fazer a sua parte, você tem que se levantar, você tem que entender o lugar de autoridade que Deus te colocou, e você vai começar a fazer uso da sua autoridade para cooperar com Deus, não só fazendo o que precisa ser feito, né? Por exemplo, se você tem uma promessa no seu negócio, não só trabalhando, desenvolvendo a tua empresa, por exemplo, mas você também emitindo decretos espirituais conforme a vontade de Deus. Então você vai decretar: Senhor, o Senhor me disse, o Senhor me deu uma palavra, então eu declaro, isso vai se cumprir na minha vida em nome de Jesus. Eu chamo a existência. Escute, na oração do Pai Nosso, parte dela é pedir. Então você pede: Pai, me dá o pão de cada dia, e você ora e pede. Mas parte são decretos: venha ao teu reino, seja feita a sua vontade. É o que você tem que fazer. Venha o teu reino na minha vida, Jesus. Venha o teu reino no meu ministério. O Senhor já manifestou, já falou comigo qual é a tua vontade, então que seja feita, que seja feita, que seja feita. E as suas declarações, você vai estabelecendo espiritualmente aquilo que Deus tem para você, para que no devido tempo aquilo aconteça. Então profetizar não é apenas prever o futuro, irmão. Profetizar envolve concordar com a vontade de Deus para que ela seja liberada sobre a terra. Escuta a mensagem do domingo passado, a autoridade da eclésia. Você vê lá o texto de Ezequiel 37. O Senhor ordena: fala para esses ossos aí que estão secos, para que eles vivam. Então nós precisamos entender, Deus nos deu chaves espirituais.
Mateus 16, 19, eu lhe darei, deu a igreja, eu lhe darei, igreja, as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Obviamente esse ligar e desligar não é segundo a nossa vontade. Ah, Deus, eu quero aqui uma Ferrari amanhã, pim, aí a varinha mágica. Não é isso, irmão. Está falando do quê? Aquela que é a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus você vai declarar, você pode declarar, você pode crer, e Ele está nos dando uma chave. Então, em meio às lutas que você tem vivido, o embate de Satanás para alterar o tempo de Deus na tua vida, você tem que profetizar, meu irmão, não aquilo que você está vendo, não aquilo que você está sentindo, mas aquilo que Deus falou. Entenda, enquanto ele te abate, te abala emocionalmente, sabe o que ele está tentando fazer? Impedir de você decretar, impedir de você construir. E cada dia que você perde se lamentando, é um dia que você talvez atrase no processo de construção de Deus na sua vida. Ah, mas eu não posso chorar, pastor? Pode, mas o choro tem prazo de validade. A Bíblia diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não significa que é uma noite só, mas está dizendo, cara, tem que ter um fim, você tem que se levantar. O embate contra você é um embate pela sua fé, para que você coopere ou não coopere com Deus. Então eu vou repetir, cada dia prostrado é um dia que você perde na construção do projeto de Deus para a sua vida. É um dia que você possivelmente perderá. Hebreus 10, 38 e 39. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele minha alma não se agradará. Nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Obviamente o contexto aqui, se você voltar alguns versículos, você vai perceber de fato que é sobre salvação, o tema é salvação, mas também a gente pode entender e compreender que é um apelo à perseverança de uma maneira geral. E esse texto fala sobre 3 coisas importantes. A primeira delas, o justo viverá pela fé. Repete comigo, o justo viverá pela fé. Entenda, o Senhor ele está trazendo um padrão, um parâmetro, um alinhamento. Ele está dizendo, o justo não vive pelo que sente. Me escute. O problema é que a gente quer sair do parâmetro, nós queremos ser os justos, colher as bênçãos de um justo, de um filho de Deus, de alguém que anda na palavra, mas a gente quer viver com as nossas seguranças, sendo que Deus está te dizendo, ei, eu estou te falando, você não vive pelo que você vê. Será que Deus está falando com alguém aí? Você não vive pelo que você sente, você não vive das circunstâncias, você vive da palavra que sai da minha boca, porque ela cria. Quando Deus criou todas as coisas, criou o mundo, Ele falou e formou, irmão. Aí Deus te falou coisas, ao invés de você pegar aquilo e falar, isso vai se tornar real, você pega e fica olhando para as circunstâncias. Mas a terra está sem forma e vazia, e Deus, eu já falei, filho, deixa acontecer, deixa acontecer. O justo não vive das circunstâncias, o justo é movido por fé. Hoje os veículos são flex, mas meu primeiro carro foi um Monza 96 vinho, 2.0, carro é uma máquina, Monzão, era álcool, irmão, se eu botasse gasolina, dava ruim, vai dar ruim. Aí você é o justo, em vez de você botar fé, você tenta botar circunstâncias no tanque da sua vida. Aí Deus está falando, põe fé, meu filho, que você vai voar. Ao invés de você se alimentar da palavra que gera fé, da oração, do jejum, de falar, Senhor, eu sou teu filho, eu tenho a mente de Cristo, então me dê a sua mente sobre esse assunto, me dê a sua maneira de pensar, Jesus. Ao invés de você olhar para a palavra, você olha para as circunstâncias. Você olha e fala, puxa vida. Foi o que aconteceu com Pedro. Enquanto Pedro se apegou à palavra de Jesus, que foi,
vem, ande sobre as águas, viva o impossível, ele estava caminhando. Quando ele reparou na força do vento, ele afundou. Então eu te pergunto, qual é o combustível que move o teu carro, ô justo? É a fé. Qual é o combustível que move o seu propósito? É a fé. Por que você está tentando botar a circunstância para dentro? Por que você está sondando o seu coração, a sua alma, sendo que o texto mostrou que Satanás vai atacá-la? O justo vive daquilo que sai da boca de Deus. Eu vou repetir. O justo vive daquilo que sai da boca de Deus. O justo vive da palavra. Porque se a tua fé está apoiada naquilo que Deus fala, se a tua fé está apoiada na palavra, meu irmão, você pode então crer que Deus vai cumprir, porque Ele vela pelo cumprimento daquilo que Ele diz. Segunda verdade que esse texto nos mostra, que se retrocedermos, Deus irá se desagradar de nós. Entenda uma coisa, Deus ele vai te amar independente de qualquer coisa, você o obedecendo ou não, você cooperando com Ele ou não, você escolhendo seguir a Jesus ou não, o amor dele não muda. Agora, agradar a Deus depende do seu comportamento. E ele diz, se você retroceder, minha alma não vai se agradar. Na revista atualizada ele diz assim, se retroceder, põe para mim no telão, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Minha alma não vai se agradar, eu não vou ficar feliz, eu não vou me alegrar com isso. E eu te pergunto, você como um justo, filho de Deus, você quer agradá-lo ou desagradá-lo? Você quer honrá-lo ou desonrá-lo? Então por que você está abatido? Por que você está no canto? Por que você está tomando porrada no corner? Você precisa lutar pela sua fé, irmão. Você precisa lutar pela promessa. Você tem que lutar contra os ataques na sua alma. O Senhor já disse. Ei, gente, entenda. A batalha pela fé, a batalha espiritual é algo que vem desde lá de trás. Começou com a rebelião de Lúcifer no céu. E vai se estender por toda a palavra até os tempos do fim. Então por que você quer viver uma vida espiritual tranquila? É fight, irmão, é treta, é guerra. Então você tem que se levantar, você tem que lutar contra. Ah, minha alma está gritando tal coisa. Você dá um comando para a sua alma. Eu tenho aprendido uma coisa, irmãos. Por mais que você esteja passando momentos difíceis, tem coisas que você não pode compartilhar praticamente, tem coisas que você não vai poder compartilhar com ninguém. Tem coisas que você tem que levar para a cruz, irmão. Nessa minha batalha, da minha jornada pastoral, as promessas que Deus tem, às vezes eu olho e falo, Deus, minha alma está gritando. Sabe o que eu faço? Vou para o meu escritório, para o meu lugar de oração e começo a orar e rasgo meu coração na presença de Deus, coloco a minha alma, falo das minhas fraquezas, Deus me ajuda, sabe o que acontece? Aquilo passa, vem uma injeção de ânimo. Eu estou lutando pela minha fé, eu te pergunto, você tem lutado pela sua? Meu irmão, quem está no comando da sua vida, se é Deus, você não pode aceitar sucumbir diante das pressões de Satanás. Paulo já falou, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra pessoas. Talvez o que trouxe desânimo na sua vida foi a boca de alguém. A tua luta não é contra aquela pessoa. Efésios 6, a nossa luta é contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É uma luta espiritual. Por isso que você vê depois a Bíblia falando sobre você fazer uso da armadura, para quê? Versículo 13. Olha lá, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem vencido em tudo, permanecerem inabaláveis. Então o texto está falando, existe o dia mal, ok? Mas o que diz respeito àquilo que Deus falou, as promessas de Deus, eu posso vencer, irmão. Então ele está te falando, ei, fica firme. Ele fala das armaduras, não é momento da pregação para a gente falar sobre isso. Mas ele fala, para quê? Para que você permaneça inabalável. Então por que você está cedendo? Por que você está abatido? Por que você está prostrado? Por que você está desistindo? Será que você se esqueceu daquilo que o Senhor já te falou?
A terceira verdade que esse texto nos mostra. Põe para mim de novo o texto aí, Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Põe o 38, na verdade, volta um aí. Não, é 39 mesmo. Errei o endereço. Nós, porém, não somos... aqui ó. O texto está dizendo aqui, ei, você não é dos que retrocedem. É como se o Espírito falasse assim, eu sei que você está batido. Eu sei que você está meio para baixo. Mas se lembre quem eu te fiz ser. Se lembre. Você não é essa pessoa prostrada, você não é essa pessoa abatida, você não é essa pessoa caída. Ei, eu te chamei para andar em santidade, ei, eu te chamei para andar debaixo da minha unção, debaixo do meu vigor, ei, eu te chamei para alcançar vidas. Tá difícil a tua célula, tá difícil o teu ministério, tá difícil o teu negócio, tá difícil na família, não fique prostrado. Eu te chamei, se lembre daquilo que eu falei, se lembre da identidade que eu te dei. O que tem vindo sobre você, o que Satanás tem usado para tentar, o texto diz de Daniel 7:25, tentar atrapalhar os tempos e a lei, tentar, ele não tem autoridade, a autoridade está na sua mão, irmão. Se você ficar no corner, você vai, aí o bagulho vai dar ruim. Se você usar a tua autoridade, se levantar, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecem. Provérbios 29:18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. O original da palavra profecia aqui fala sobre visão. Então o que o Senhor está dizendo é, se não há direção profética, se não há visão, o povo se perde. Quando Satanás ataca a sua alma, sabe o que acontece com você? Você perde a visão. Você perde o alvo profético que Deus te deu. Tudo fica confuso e você não mais consegue se enxergar vivendo aquilo que Deus disse que você viveria. E talvez você esteja assim, eu te pergunto, você vai continuar assim? Você vai deixar Satanás apavorar a tua vida? Você vai permitir levar um couro dele? Sendo que não é isso que Deus tem para você? Ei, meu irmão, o Espírito Santo te levará a ver novamente aquilo que você já viu lá atrás. O Espírito Santo trará nessa noite encorajamento para você. Ele te fará enxergar novamente aquilo que você antes via e não mais vê hoje. Por isso que você precisa se posicionar, você precisa se arrepender pela sua incredulidade, você tem que se arrepender pela tua postura passiva diante daquilo que Deus tem falado contigo. Por que eu preciso que você entenda isso? Porque sonhos e visões são uma linguagem espiritual, é a maneira que Deus fala com você. Muitas vezes Deus te dá uma visão profética, Ele te aponta um destino, essa é a forma dele gritar dentro de você, ei filho, isso é para ti, e é isso que te move. Paulo fala que ele esquece o que ficou para trás, ele prossegue para o alvo. Joel 2:28, e acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Aí olha o que ele diz, a gente não repara isso muitas vezes. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Os velhos sonharão. Alguém que talvez por já ter conquistado muitas coisas, talvez por algumas debilidades, não sonha mais. Deus está falando, eu vou te dar o poder de sonhar. Os jovens que às vezes vivem a vida ao léu, Ele está dizendo, eu vou te dar visão. O que Ele está dizendo? O Espírito apontará o caminho, e você precisa lutar para que isso aconteça, para que isso se cumpra. Obviamente,
Não estou aqui afirmando que tudo que você sente, nossa, que vontade disso é de Deus. Você tem que orar, irmão, você tem que colocar diante do Senhor, você tem que ir para a palavra, ver se está dentro da que a Bíblia moralmente te permite. Você tem que entender o que é de Deus para você ou não. Você não tem que lutar por uma boa ideia, você tem que lutar pela ideia de Deus. Eu já tive algumas boas ideias na minha vida, e Deus falou, não é a minha ideia. Eu falei, tá bom, Deus, entendi. Só que aquilo que vem de Deus, o Senhor gera fé, e essa fé faz com que você veja. Escute, antes de possuir nós precisamos ver. Eu vou repetir, antes de possuir, Deus te levará a ver. A fé, a palavra profética, ela permite você ver o que Deus fará. Você já se ver fazendo o que Deus disse, e isso trará ânimo para você. É por isso que ele diz, sem profecia, o povo se corrompe, sem visão profética, sem um alvo, sem um destino, a coisa não acontece. Então será que você ainda não percebeu que a sua alma, ela precisa ser dominada e não te dominar? O problema não é a batalha acontecer, o problema é você não resistir a Satanás. O problema é você não se levantar, o problema é você não se opor. Paulo é um grande exemplo de fé, e no final de sua vida ele fala para Timóteo algo muito interessante. Ele diz assim, Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Escute, eu guardei a fé. Guardar no original grego fala, sabe sobre o quê? Guardar aqui fala sobre manter algo no estado em que ele está. Vou repetir. Guardar a fé significa manter algo no estado em que ele está. Então Paulo está dizendo o seguinte, essa fé que eu recebi, eu combati por ela. E quando eu cheguei lá no fim, ela foi guardada. Ela permaneceu. Eu não sucumbi. Eu não desisti. Eu não parei. Eu não retrocedi. Eu guardei, eu protegi a minha fé. Assim precisa ser comigo e contigo. Pastor, é difícil? Não é. Você tem que se esforçar, mas não é difícil, não é impossível. Você tem todas as ferramentas do Senhor ao seu favor. Ai, pastor, mas está difícil. Está difícil a ponto de, tipo assim, estou quase sucumbindo. Talvez você deu vacilo em algum processo aí na sua vida. Você não está orando, você não está buscando a Deus, você não está lendo a palavra, você não está congregando, alguma coisa está acontecendo. Você não está pedindo direção de Deus. Então ele fala, eu guardei a fé. E para isso ele diz, eu combati o bom combate. Gente, combater aqui, no original ele fala sobre, olha isso, entrar em uma competição, competir com adversários, lutar, competir com dificuldades e perigos, esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Paulo está falando assim, eu lutei, foi difícil, mas eu fiz tudo o que era necessário para guardar a minha fé, ela não foi tomada de mim. Você vai deixar Satanás arrancar o sonho de Deus na sua vida? Você vai deixar Satanás tomar a fé que Deus já te deu? Você vai deixar Satanás apavorar teu casamento? Até quando você vai permitir isso na sua vida, irmão? Até quando você vai permitir o vício te dominar? Até quando você vai permitir teu casamento uma desgraça? Até quando você vai permitir? Eu vou ficar aqui cambaleando, vou empurrando com a barriga a cela, eu vou ficar empurrando. Ei, meu irmão, se levanta! Se levanta! Paulo disse, eu me esforcei com zelo extremo, eu me empenhei, por quê? Porque a mim foi dada autoridade. Paulo guerreou pela sua fé, e nós precisamos fazer o mesmo. Como que você guerreia? Com santidade, irmão, com oração, fazendo o que tem que ser feito, ouvindo Deus e obedecendo, dando os passos de fé, acreditando naquilo que o Senhor falou. Pastor, eu quero viver tudo, mas eu não quero fazer nada, irmão. Então, fica no corner. Fica no corner. 1
Estou caminhando para o final, próximo aos momentos finais de seu ministério. Jesus disse algo interessante para os discípulos, olha o que ele disse. João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus está dizendo, eu tive aflições, mas eu venci. Sabe o que é aflições aqui, irmão? No original, uma das coisas, opressão. O que nós lemos lá no início de Daniel 7:25? Satanás vai oprimir. Jesus está dizendo, eu sei o que vocês estão passando, mas eu venci. Eu venci. Eu sei que não é fácil, mas eu venci. Sabe como eu venci? Você também pode vencer? Com bom ânimo. Sabe o que é a palavra ânimo no original? Coragem. Coragem. Jesus está dizendo, eu sei os desafios que vocês estão passando. Eu sei a luta pela fé, eu sei a batalha pela fé, eu sei o que se passa na sua cabeça, eu sei o que se passa aí no seu coração, eu sei que as emoções, eu sei que as aflições, eu sei que o dia mal, eu sei que as circunstâncias, eu sei que os seus olhos têm tentado te enganar e abater a sua fé, mas eu sou contigo, eu te disse, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem. Quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida, a lei foi novamente propagada, anunciada ao povo, e isso você vê todo o livro de Deuteronômio. Só que Deus falou algo com Moisés e com todo Israel, pouco tempo antes de eles avançarem na tomada de Jericó. E eu quero ler com vocês Deuteronômio 31, do 1 ao 8. Diz assim o texto, Moisés foi e falou estas palavras a todo Israel, ele disse, hoje estou com 120 anos de idade, eu já não tenho forças para fazer o meu trabalho, e o Senhor me disse, presta atenção gente, você não passará o Jordão, o Senhor, o Deus de vocês, passará adiante de vocês, Ele destruirá as nações que estão adiante de vocês, como o Senhor falou, o Senhor fará com que essas nações, o que fez com Seom e Og, rei dos amorreus, e com a terra deles, que ele destruiu. Quando, pois, o Senhor entregar nas suas mãos esses povos que estão diante de vocês, façam com eles segundo todo o mandamento que ordenei a vocês. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, o seu Deus é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Moisés então chamou Josué, e lhe disse na presença de todo Israel, Josué, seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente, Ele estará com você, não o deixará nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está te chamando a ser como um Josué, e Ele está te dizendo, ei filho, seja forte e corajoso, não se assuste, não tenha medo, mas tenha bom ânimo, tenha coragem, eu sou contigo, eu te disse que estaria contigo até o final dos tempos, então se levante a sua espada, levante o seu escudo e vai. O que Deus falou para nós nos sedentos? Josué, 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 Josué. Cadê os Josués dessa igreja? Cadê os Josués dessa cidade? Meu irmão, o tempo passa, nós estamos aqui no livro de Deuteronômio, nós então entramos na sequência no livro de Josué, primeiro capítulo de Josué. Deus mais uma vez chama agora, não mais por meio de Moisés, mas o próprio Deus que falou, Josué, Moisés morreu, agora a bola está contigo, chegou a tua hora, filho. Versículo 6,
o Senhor fala assim: Josué, repete as mesmas palavras, é o que o Senhor está falando. Talvez você desanimou, e Deus está repetindo para você hoje as mesmas palavras. Seja forte, Josué 1,6, e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Ei Josué, eu te dei a palavra antes através de Moisés, mas Moisés disse: ei, eu não vou entrar na terra prometida, o Senhor disse que eu não entraria, então está contigo, e Deus diz: é chegado o tempo. Ah pastor, mas isso é lá para Josué, você está falando do Antigo Testamento, isso já aconteceu, eles invadiram Jericó, eles tomaram a terra prometida. Pastor, você está falando de sei lá quantos mil anos atrás. Tudo bem, irmão, mas eu quero que você entenda que Josué na palavra é um tipo de Cristo. Josué tinha o mesmo nome que o nosso Senhor Jesus tem, já que em hebraico Josué e Jesus são o mesmo nome, ambos significam Yahvé salva. Josué era um tipo de Cristo, era um tipo de Cristo, pois da mesma forma que o líder do povo de Israel os conduziu às promessas, à terra prometida, a Canaã, Jesus nos conduz à nossa terra prometida. O mesmo Josué que lá atrás conduziu o povo, é o Josué, o Jesus, o Filho de Deus, que te deu autoridade, que te deu as chaves, e tem falado: filho profetiza, filho decreta, fale porque eu sou contigo, eu vou cumprir aquilo que eu prometi, então se levante. Eu sou Jesus, eu sou o Filho de Deus, eu sou aquele que te reveste, aquele que te capacita, aquele que te chama. Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e levante-se. Ei! Agora, diante disso você tem uma escolha: ou você fica no corner tomando soco, porrada, e arruma alguma desculpa para falar que não, Deus não me ajudou, Deus fez isso comigo, porque Deus isso, porque aquilo. Irmão, para de frescura, se levanta. Deus está te chamando e está falando: vai. Mas e se eu for e não der certo? Beleza, se não der certo você tenta de novo, se não der certo você se levanta, Deus é contigo. O que você tem acima de todas as coisas é o Senhor. Jesus, mas eu já tentei pescar, e eu estava, Senhor, no momento oportuno, era de noite, a gente lançou a rede, não pegamos um peixe, agora está de dia, como que eu vou lançar de novo a rede? Jesus: lança, filho, estou falando para você lançar. O que Pedro falou? Eu vou lançar por causa da sua palavra, sobre a sua palavra eu vou lançar. O que aconteceu? A pesca veio. Enquanto você tentar caminhar por apenas lógica, você não vai sair do lugar, irmão. O justo viverá pela fé. Sai do corner, se levanta. Eu não tenho força, glória a Deus. Quando você se apresenta diante de Deus e fala: Deus, eu não tenho mais força, Ele te fortalece. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Ou seja, quando me faltam forças, quando eu já fiz tudo que eu podia, Deus está falando com alguém aqui, quando eu já fiz tudo que eu podia, eu recorro a Deus, e Deus dá a força que eu preciso. Será que você esqueceu que a Bíblia diz, o Senhor disse: venha a mim, vocês que estão sobrecarregados, eu vou dar descanso. Será que você esqueceu que o Espírito Santo é aquele que te ensina todas as coisas? Será que você esqueceu que a oração do justo é poderosa e eficaz? Será que você esqueceu que a própria sabedoria descrita em Provérbios é o Filho de Deus? O próprio Senhor, Ele é a sabedoria, e Ele mandou para habitar em você o Espírito Santo, que te dá a sabedoria necessária. Será que você esqueceu que você tem a Bíblia, que é poderosa? Será que você esqueceu que você pode declarar a palavra é poderosa? Será que você se esqueceu das promessas? Ei, meu irmão, será que você se esqueceu quem Deus te fez ser? Será que você esqueceu o que Deus já fez na sua vida? Será que você esqueceu que talvez anos atrás era para você estar morto, e Deus te salvou? Será que você se esqueceu dos livramentos? Será que você esqueceu daquele momento que você clamou por cura, e você falou: Jesus, tem misericórdia, você teve uma experiência com Deus? Será que você esqueceu daquela fase financeira difícil que você estava passando, e você clamou, chorou, você mal tinha o que comer, e você falou: Jesus, traga provisão, e Deus trouxe. Aí, que diferença há para Deus de te dar um alimento, ou te dar o dinheiro que você precisa? No pouco ou no muito, Deus não tem falta de nada.
Talvez o que te falte hoje não é dinheiro, mas é sabedoria. Eu te pergunto, você está buscando? Ei, talvez lá atrás a coisa parecia mais fácil, e agora parece que está mais difícil. Não é que está mais difícil, ou melhor, está mais difícil. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer com que você amadureça. Se eu vou brincar com meu filho de esconde-esconde, ou minha filha, tem 4 anos, você acha que eu vou me esconder aonde? Num lugar que não seja tão difícil dela me achar. Aí eu me escondo para trás do buchinho, fica assim, ó. Agora, vamos brincar nós de esconde-esconde. Irmão, vou lá no terminal do Cabral. Vou lá no shopping Paládio. Você está entendendo? Aí você olha para a tua vida e fala, não, mas lá atrás eu fiz tal coisa e deu certo. Irmão, talvez Deus está te chamando para lugares mais profundos. Será que você não entendeu que talvez Deus, Ele, além de te dar o que Ele quer te amadurecer? Deus quer te dar uma dupla bênção, e você está sucumbindo. Nessa igreja, você vai ser impulsionado, a gente sempre vai te jogar para cima. Por quê? Porque isso é Bíblia, irmão. Agora, você tem que fazer a tua escolha. Ou você ficar no corner e deixa Satanás apavorar a tua vida, ou você se apega naquilo que Deus já disse, se apega naquilo que está sendo falado e se levanta. Deus não é homem para que minta. Ele cumpre as suas promessas, mas você tem que cooperar. Então eu vou falar uma coisa que pode parecer duro da minha parte, mas é com amor. Para de se vitimizar, irmão. Para de mimimi, se levanta. Pastor, mas não é mimimi, tudo bem, está difícil, se levanta. Faz alguma coisa, irmão. Eu não estou te vendendo ilusão. O que eu estou te falando é de um Deus, que é um Deus de sobrenaturalidade. Eu estou te falando não para você apoiar a tua fé em mim. Eu não estou te dando aqui 3 passos para você mudar as suas emoções com algo natural. Eu estou te falando para você se apegar no Deus que tem renovo, no Deus que tudo pode, no Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra. Eu estou falando para você se apegar em algo que Deus já falou para você. Eu estou falando para você se apegar na palavra. Escute, eu vou terminar com isso. Você vai sair daqui hoje vivificado. Nós veremos hoje ossos secos se levantando. Você sairá daqui de pé. Você sairá daqui com novo vigor. Você sairá daqui com coragem. Ei, Jesus disse: vocês vão ter aflições. Não é uma afirmação. Ele falou: tem hora que vai estar difícil, cara. Tem hora que você vai querer desistir. Tem hora que você vai querer mais chorar do que sorrir. Mas tenha coragem. Sabe por quê? É o que o Senhor falou para Moisés sobre Josué. Ele falou assim: ó, eu vou à frente do meu povo. Então você estufa o peito e vai lá cheio de coragem. Aí você acha que é você que está indo. Aí Deus fala: mal sabe ele, eu só estou gerando fé nele. Mas quem está na tua frente é o Senhor. Quem tá Davi vai lá: não, eu vou pegar tua cabeça, vou cortar tua cabeça. O Davizinho. Aí Deus deve ter olhado e falado assim: acho que eu vou ajudar esse cara aí, senão ele está lascado. Estou brincando, não está na Bíblia, é só uma brincadeira, tá? Davi foi lá. Aí Deus falou: olha aí meu filho com fé. Ele disse: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi entendia. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então ele vai. Ele pega as pedrinhas e ele lança. Sabe quem foi a pedra? Quem é a rocha? Jesus. O próprio Senhor estava derrotando Golias, destronando Golias, atacando a sua própria cabeça. Será que você não consegue entender que Deus só está pedindo para você fé? Ele não está pedindo para você fazer o impossível. Ele está falando: tenha fé que eu faço o impossível. Será que é difícil a gente entender isso?
Ele só está pedindo para você acreditar. Ele só está pedindo para você ter fé. Ele só está pedindo para você se levantar. Ele só está te pedindo, toma a tua postura, toma a tua posição. Deus vai marcar a tua história nessa noite, em nome de Jesus. Feche seus olhos, curve sua cabeça, em nome de Jesus. Eu quero fazer 2 orações aqui. A primeira é por você que ouviu essa palavra e algo mexeu aí com você. Você ainda não teve uma experiência com Deus em sua vida, você ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, mas diante dessa palavra, fé foi gerada no seu coração e há dentro de você um desejo de conhecer a Cristo. Há o desejo no seu coração de conhecer Jesus. É com você que eu quero falar nessa noite. Se você nessa noite deseja confessar a Cristo como teu único Senhor e Salvador, se nessa noite você diz assim, pastor, eu sei que eu estou distante de Deus, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou pecadora, mas eu quero conhecer Jesus, eu quero caminhar mais perto dele, eu quero me entregar a Ele. Se você deseja isso nessa noite, eu peço que todos fiquem de olhos fechados, cabeça baixa, eu quero que você aí no seu lugar, eu não vou te chamar à frente, eu quero que no seu lugar, onde você estiver, coloque a mão no seu coração e repita uma oração comigo. Coloque a mão no seu coração e repita assim, Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço que sou pecador, e preciso de perdão, e de salvação. Eu te confesso, como meu único e suficiente Senhor e Salvador, que a partir de hoje, o Senhor possa guiar a minha vida, ser o Senhor da minha história. E eu peço que todas as suas promessas se cumpram em minha vida. Ajuda-me, se revela a mim, em nome de Jesus. Pai, eu entrego essas vidas a Ti. Em resposta a esse clamor, essa declaração, é uma declaração de fé, Pai. É uma declaração de reconhecimento do quanto eles precisam de Ti. É um pedido de perdão, então peço, vem lavá-los com Teu sangue. Vem tirar o fardo pesado do pecado. Vem renová-los, vem encorajá-los, vem visitá-los, que eles tenham uma experiência espiritual e sobrenatural contigo agora, que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo, que as amarras, Pai, do pecado, que vícios e prisões espirituais que estão sobre eles, que sejam quebradas e desfeitas agora no nome de Jesus Cristo, que eles não vivam mais presos em coisas do passado, mas eu declaro que há libertação sobre a vida deles, eles viverão um tempo novo, um tempo de paz, um tempo em Tua presença. Conecta-os, Pai, com pessoas que irão guiá-los e conduzi-los nos Teus caminhos, e que assim, tudo aquilo que o Senhor desenhou para a vida deles possa se cumprir. Eu os abençoo em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus, aleluia. Se você fez essa oração,